Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais e acompanham as atividades da comunidade Obra de Amor. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa derramar suas graças e suas bênçãos nesse dia de hoje e que o Senhor possa realmente nos alimentar, nos conceder, fortalecer em nós um verdadeiro sinal de esperança pela força, pelo poder, pela graça, pela bênção da Palavra de Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós ouvidos e corações abertos e sedentos para que Ele possa fazer realmente uma obra nova em nós. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos Te agradar nas pequenas coisas do dia a dia, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, a meditação do Evangelho de hoje será o Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 23b até o versículo 28. E que nós possamos estar atentos e, ao mesmo tempo, sedentos para que o Senhor possa realmente fazer uma obra nova em nós, para que possamos desfrutar dos frutos, das graças que o Senhor conquistou por nós na sua entrega na cruz e na sua vitória sobre a morte. Liturgicamente, estamos às vésperas de celebrarmos a ascensão do Senhor. Quão maravilhoso é vermos que o Senhor se entregou por nós na cruz, morreu verdadeiramente e verdadeiramente ressuscitou. Permaneceu ainda 40 dias com os apóstolos até que, passado aquele intervalo de tempo, subiu aos céus. E Ele vai nos ensinando como nós devemos estar e buscar essa intimidade com o Senhor. E nos diz assim a Sagrada Escritura: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos falei estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa linguagem humana ela é muito limitada, porque nós verificamos aqui como que Jesus ele tenta mostrar de uma maneira para que nós entendamos um mistério tão grandioso. Por isso que nós não devemos reduzir toda essa compreensão, toda essa realidade, a realidade das palavras humanas, até porque isso já demonstra uma humilhação de Deus em relação a nós. Deus não precisaria de linguagem humana, porque Deus é superior a todas as coisas, é eterno, é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele se faz reduzir para se revelar em palavras humanas para que eu e você possamos compreender. E nesse momento, já, como disse anteriormente, às vésperas da ascensão, Jesus vai tentando, através dessa linguagem, desse mistério de unidade com o Pai, mostrar como que nós devemos criar essa intimidade, irmos além nesse contato com Deus, para que verdadeiramente Ele, sendo Deus, um Deus que
há essa realidade de 3 pessoas da Santíssima Trindade que estão tão unidas e não se separam, mas ao mesmo tempo não se confundem. E ele quer demonstrar que ele vai voltar ao Pai, que nós precisamos pedir as coisas em seu nome, que nós seremos atendidos. Acredito que a pergunta principal é: o que nós pedimos a Deus? Porque tudo aqui vai nos demonstrar que nós precisamos pedir em nome de Jesus. E isso já significa que se nós pedimos em seu nome, é porque nós estamos mais semelhantes a Ele, um pouco mais próximos daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele age, daquilo que Ele vê. E essa é a pergunta de hoje: o que nós pedimos a Deus? É razoável pensar que Deus vai nos atender, mas Deus vai nos atender se nós pedirmos como Jesus pede, em nome dEle, e que aquilo que nós pedimos vai ser o melhor para nós. Então nisso já dá a ideia de que eu e você, quando pedimos, em nome de Jesus, não vamos pedir qualquer coisa. Porque isso já nos orienta a uma realidade de vida que nos assemelha ao Cristo. E sim, unidos a Ele, vendo como Ele vê, pensando como Ele pensou, agindo como Ele agiu, é isso que vai conduzir esses nossos pedidos ao Pai. De novo, o que nós pedimos a Deus? Nós devemos ter a certeza do que a Santa Igreja ensina, dos santos doutores, os santos, que se nós pedirmos aquilo que nos faz nos aproximar de Deus, aquilo que é essencial para a nossa salvação, Ele vai nos conceder. Há outras realidades, sim, que nós pedimos, coisas ainda vinculadas nessa vida passageira. Quantos de nós não temos problemas de saúde, problemas financeiros? E não é errado pedir a Deus o auxílio necessário para que possamos enfrentar e superar isso. Contudo, isso deve ser algo que, como um instrumento, porque o essencial para nós não é simplesmente a cura do corpo, não é simplesmente a resolução dos nossos problemas financeiros. Sim, eles têm seu valor, eles têm seu peso nessa nossa realidade terrena. Mas o principal aqui é que nós possamos pedir em nome de Jesus e ao ponto de que estaremos tão unidos a Deus que nem precisaremos pedir, entre aspas, para Jesus e diretamente ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Mas a realidade aqui é que nós possamos ter uma intimidade tão grande com Deus, que mesmo com poucas palavras, o Senhor há de ser o nosso confidente, nos compreender e demonstrar na intimidade que Ele sabe aquilo que nós precisamos e pedimos. Então, antes de qualquer coisa, que nós possamos pedir a Jesus para sermos como Jesus. E que nós possamos nos apresentar ao Pai, assim como Jesus se apresenta ao Pai. Na intimidade plena, na confidência, daqueles bons amigos, daquele casal sincero, daquelas pessoas que com a intimidade criada no decorrer do tempo, em poucas palavras, sabem que o outro pensa, o outro deseja e o outro precisa. O que nós pedimos a Deus? Como nós estamos pedindo a Deus? Que nós peçamos a graça de sermos um com Ele, assim como Jesus e Ele são um. Se você gostou desse vídeo, querido irmão, querida irmã, compartilhe a tantas pessoas que precisam desse acalento e para que a palavra seja sempre para nós um verdadeiro sinal de esperança. Deus abençoe, um grande abraço.